queria só contextualizar, né, um pouco, professor. A gente é uma turma de mestrado, né, daqui do PComp, que é o mestrado em computação da UFC Quixadá. Essa disciplina, ela ocorre no primeiro semestre, tá? E, assim, a gente decidiu por continuar mesmo na greve somente essa disciplina por conta que as palestras, né, algumas já eram remotas, né? Então, a gente acabou continuando e eu acho que foi bom até para o pessoal não ficar totalmente parado, né, durante a greve. Para mim está sendo, assim, as outras disciplinas eu realmente parei totalmente, né, estou só acompanhando alguns TCCs, né, só para o pessoal não ficar totalmente parado, e as dissertações de mestrado. E aí o nosso aluno, né, o Levi, que estudou aí na UFC de Russas, inclusive tem outros alunos também da UFC de Russas que fazem mestrado aqui, me indicou seu nome, né, para a gente fazer uma palestra, né, sobre a sua área de pesquisa, né. Ele disse que você trabalhava com sistemas embarcados, né, e assim como vários outros professores daqui de Quixadá também trabalham, né, com essa parte por conta do curso de engenharia da computação, né, que trabalha mais com essa parte. E aí, eu sou da área de engenharia de software, né, sou realmente da área de ciência da computação, não, já trabalhei com software para sistemas embarcados, mas não com a parte de sistemas embarcados, né. E atuo nessa área de engenharia de software desde sempre, nunca saí da área de engenharia de software. E queria agradecer, né, por aceitar o convite, né, para a gente fazer essa parceria. A gente tem parceria também aqui com alguns professores, né, da UFC de Russas, a Jacilane, a Ana Beatriz também, né, que são mais da área de engenharia de software. E, e assim, e fica à vontade, tá? A gente tem aí até 2 horas, né, de palestra, pergunta, né? Se precisar terminar antes também não tem problema, tá? Tá, professor, obrigado. Me escutam bem, né, aí? Ah, Sim, obrigado, estamos. professora Carla, tá, pelo convite. O Levi, né, que ele, acabou me indicando, ele está aí aqui presente. Oi, Levi, bom dia a todos, né, professora, e a todos que estão aqui nessa videoconferência aqui, né, digamos assim. É, bem, Carla, eu realmente eu estou atualmente no campus de Russas, mas eu sou professor da UFC também há 7 anos. Mas eu iniciei aqui né, a carreira de professor na UFC em Sobral, né? Eu vinha do curso de engenharia de computação lá de Sobral e acabei fazendo uma remoção, né? Na verdade, fiz um concurso de novo e aí entrei no processo de remoção e acabei vindo para a Rússia, por questões de, né, familiar mais próximo e tudo aqui da família, né? E aí, eu realmente sou formado em ciência da computação, mas fiz mestrado e doutorado na parte de engenharia elétrica e computação. E aí peguei mais esse lado na área de hardware e sistemas embarcados em si, né? Então, é o que eu tenho, trabalhado e venho atuando atualmente, né? Hoje eu atuo no curso de Ciência da Computação e Engenharia de Software, né? Mas tentando puxar um pouco para esse lado. Eu sou novo no campus, né, aqui de Russas, vim no ano passado, então estou meio que a gente se readapta, né? Lá eu vim no curso de Engenharia da Computação e aqui é o curso de Ciência e de Engenharia que eles puxam mais para lá, para a área de software, né? E aí mas eu estou tentando puxar um pouco o hardware, puxando um pouco mais para minha sardinha aqui, né? Mas Mas, sempre é bom, professor. é, pois é. Mas aí eu acho interessante fazer essas parcerias, que aí a gente pode, né? E eu estou aprendendo bastante, muito assim, porque eu vi engenharia de software, né, no começo na graduação, que sou formado em ciência, né, mas não foquei tanto nessa área, né? Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de um pouco mais com os colegas também,
atuar, até trazer sistemas para a área de sistemas embarcados mesmo, né, esses sistemas que são atuais de engenharia de software, mas para o desenvolvimento de sistemas embarcados, sistemas IoT que hoje está aí bem atuante no mercado aí, né. Bem, aí eu trouxe aqui a minha temática, né, uma temática que eu, na verdade, foi o que eu pesquisei na minha tese, doutorado, né, e aí trouxe um pouco dessa da visão geral, né, e o que pode ser então, assim, agregado, né, outras áreas podem atuar nessa área de internet das coisas subterrâneas na agricultura de precisão, né. Internet das coisas, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né. Só que essa área, ela acabou criando outros paradigmas, né, que aí é esse paradigma que eu acabei pesquisando, né, que é a internet das coisas subterrâneas e voltado para aplicações, uma aplicação específica, no caso é a agricultura, né, agricultura de precisão, tá. Então aqui, bem pessoal, aqui nessa palestra, né, de hoje, eu vou tentar passar por alguns pontos, dar uma visão geral, né, do cenário voltado para esse mercado agrícola, né, mostrar, assim, o que que realmente o pessoal está tentando visualizar, né, as aplicações agrícolas, e falar um pouco especificamente do que é essa internet das coisas subterrâneas, né, e o uso dela na agricultura, né, no caso da agricultura de precisão, que é um termo que é bastante utilizado, hoje até está sendo utilizado o termo agricultura inteligente, né, agricultura de precisão e agricultura inteligente são os 2 termos que estão sendo mais utilizados, né, que aí agrega essas tecnologias atuais, né, e aí eu vou falar, no caso de uma delas, que é essa internet das coisas subterrâneas, né. Vou falar um pouco do cenário, agrícola no Brasil e no Ceará, tá. E assim, e ao final, o que eu ando pesquisando, né, o que eu trabalho especificamente, assim, nessa área, eu vou dar, assim, o que eu fiz na tese, o que que eu atualmente eu penso, o que eu tento pesquisar nesse sentido, tá, gente. Então, para dar início aqui à palestra, né, eu já cara, eu já queria falar um pouco sobre, eu acho que a demanda principal nessa área do futuro da agricultura, o que está levando, né, a uso de novas tecnologias nessa área, né. E aí eu trago aqui para vocês, né, essa ideia da evolução da população, né. Então, a população, ela historicamente, ela é uma população crescente, né, no mundo, e a gente observa aí que ao longo dos anos, né, dos últimos 50 anos, então desde 1950 até 2050, né, a previsão, né, é que nós tenhamos aí um aumento, né. Atualmente a gente pode estar aí por 8 bilhões de pessoas, né, e a gente tem aí um aumento mais ou menos de 30 e poucos por cento, já até 2050, né. E uma coisa interessante, né, que esse aumento populacional, né, ele tem até, assim, digamos, né, lados opostos, ou seja, você tem um maior aumento populacional em países desenvolvidos e, ao mesmo tempo, você tem um maior consumo de alimentos em países desenvolvidos, né, ou seja, onde as pessoas estão onde a população está aumentando mais, não é exatamente onde está tendo o maior consumo de alimento, mas sim nos países desenvolvidos, né. Então é uma coisa oposta, assim, interessante, né, e que isso pressiona, né, pressiona todo o sistema de agronegócios, ou seja, e é um dos principais fatores hoje em dia, né, de se estar tentando, desenvolver novas tecnologias para poder o mercado agrícola suprir a necessidade desse aumento populacional, né. Então nós temos aqui um aumento de 70%, por exemplo, né, aumento aqui de 70% da população urbana, né, e essa, digamos assim, essa divergência de conceito, né, onde a maior parte da população está crescendo, não é exatamente a maior parte que está consumindo, ou seja, a maior parte está sendo nos países desenvolvidos. E por que isso? Porque essas pessoas que estão nos países desenvolvidos é onde estão, exigindo cada vez mais alimentos com maior qualidade, né. Isso é o que é colocado, coloquei até a fonte aqui dos artigos dessa área,
que é o que eles discutem bastante, né, sobre isso, tá. E aí, pessoal, isso tem levado a ou seja, ao uso de tecnologias cada vez mais eficientes para poder você produzir alimento, né, no mundo. E aí, a gente vê muitas pesquisas nessa área, né. Então eu vou trazer aqui alguns pequenos, imagens para vocês entenderem como o futuro da agricultura ela está, acontecendo, né. Então, você tem muitas tecnologias sendo usado nos plantios, por exemplo, para coletar, né, frutas. Então, a robótica ela está sendo muito utilizado, né, nessas novas tecnologias da agricultura inteligente, né. Então aqui vocês vê coletores autônomos, tá. A gente tem também coletores de morango, outros exemplos aqui de máquinas, né, automatizadas para coletar morangos, né. Então você observa aí o rapaz coletando e ele tendo lá, selecionando esses morangos, né, de forma automatizada ali, a coleta, né. Nós temos robôs para remover ervas daninhas, né. Então você na plantação, você não quer que tenha aquelas ervas que podem, prejudicar o crescimento da cultura, né, da cultura de uma determinada planta, né. Então, existem áreas de pesquisas robôs para poder fazer, aí você vê na imagem aí um robô com um laserzinho, ele eliminando as ervas daninhas que podem prejudicar o crescimento, né, das sementes e das culturas das sementes que estão sendo produzidos, né. Vocês podem observar também sensores nas próprias plantações, né, para detectar pragas, é um exemplo, né, a detecção de pragas. Então você vê aí sensores na maçã, né, e aí é como se fosse fazendo um eletrocardiograma no fruto, né, e identificando ali a presença de praga dentro daquele fruto. E é lógico que isso, né, são dados que são coletados, né, a gente vai ver depois, conversar um pouco sobre como é um sistema, a IoT, basicamente na área agrícola, né. Mas aí esses dados eles vão para outros sistemas em nuvens que vão ser processados e usar, eh, algum tipo de processamento e análise de dados para poder tomar decisões de, sei lá, de, eh jogar fertilizantes, herbicidas ou outros, produtos, né, agrotóxicos para poder combater essas pragas, né. Então, aqui outros exemplos, aqui no caso é robô para analisar amostras de solo, né. Então, você vai ter o robô lá na plantação, onde ele vai colher solo e ele já meio que já tem, é, ele mesmo, o próprio robô, ele consegue fazer análise desse solo, pode pegar a umidade, fazer análise de de nutrientes desses solos. E aí é um exemplozinho. E todos esses exemplos que eu estou falando, pessoal, é exatamente para tentar mostrar a vocês, né, como as coisas estão acontecendo, como o mundo da tecnologia na área agrícola ela está evoluindo, né, e ele está se inserindo nesse novo conceito, né. Hoje a gente vive, tudo que importa hoje é dados, né. Hoje a gente não consegue tomar decisões, os bons negócios, sem a gente coletar dados, né. Na agricultura você também precisa ter esses dados, e aí como é que você consegue colher esses dados? Você precisa ter tecnologias viáveis para poder fazer a coleta de dados e aí tomar decisões mais eficientes para a produção, né, para a produção de alimento, tá. Aqui é outro exemplo para vocês terem uma ideia, no caso é tratores autônomos, né, então, eh, ou seja, a aplicação de tecnologia na agricultura também tem, andado muito para esse sentido, né, de equipamentos autônomos, né. A gente hoje em dia tem carros elétricos e tudo, e isso está sendo também levado para o setor de tecnologia na parte de agrícola, né. Então você vê aí um trator elétrico, totalmente elétrico, e ele é ba to a ele está ligado a sistemas, né, a sistemas de monitoramento. Você vê aí a pessoa que com tablet ele consegue monitorar, né, o movimento desse trator, né, planejar,
fazer integrar com outras máquinas agrícolas, né, máquinas de colheitadeiras grandes, e aí consegue fazer a integração com essas máquinas. E o diferencial, né, você pode com esses, né, com, com esse trator autônomo, né, ele pode trabalhar de dia e de noite, né, então você tem aí, outras possibilidades, né, de aplicações possíveis, né. Então aqui é a empresa que pesquisa nessa área, né, é a Case, esse trator aí, tá. E aí pessoal, a gente começa aí eu começo a entrar nesse assunto, né. Então a gente ou seja, a demanda por alimento, né, que a gente tem hoje em dia, né, as mudanças climáticas, né, então tudo isso são fatores que têm levado, né, a uma demanda de criar novas tecnologias, novas formas de produzir, né, produzir alimento, né. Então, demanda por alimento, eh eh efeitos climáticos, né, tudo isso tem levado à criação de novas tecnologias. E aí é onde entra o assunto, né, da palestra que eu quero falar para vocês, que é o que que seria a internet das coisas subterrâneas, né. Para eu entrar no assunto da internet das coisas subterrâneas, né, eu preciso falar um pouco sobre, né, o que que é a internet das coisas, né, porque a internet das coisas subterrâneas, ela é, na verdade, um novo paradigma da internet das coisas que a gente habitualmente vê, né. Então, primeiro, como é que surgiu a internet das coisas, né? A internet das coisas, ela surgiu e, na verdade, ela foi permitido ela ter essa ampla, né, aplicação a partir dos avanços nas comunicações sem fio, né. Então, a gente tem aí no celular as várias gerações das tecnologias de comunicações, né. E essas gerações, ou seja, essas novas, tecnologias que de comunicação sem fio permitiram que essa área de internet das coisas ela evoluísse, né. Não é um termo novo, né, para vocês terem uma ideia, o termo internet das coisas, ele é um termo de 1999, né. Foi quando foi falado esse termo pela primeira vez. Só que a partir de 2010 para cá foi quando, né, com a ideia da indústria 4.0, foi quando realmente surgiu, né, houve o boom, assim, da utilidade dessa tecnologia, né. E principalmente com as novas formas de comunicação sem fio, né, as gerações de comunicação sem fio. E aí foi quando realmente a internet das coisas, ela começou a atingir várias áreas de aplicação, tá, pessoal. Então vocês observem na foto aí, né, os vários tipos de áreas que é utilizado a internet das coisas hoje em dia, né, desde automotiva, na parte de automação residencial, na monitoramento de saúde, cidades inteligentes, e aqui a gente tem, né, a uma dessas áreas, né, de aplicações de internet das coisas, que é exatamente a agricultura inteligente, né, tá. E aí, quando surgiu essa ideia de uso da internet das coisas, né, na agricultura inteligente, acabou surgindo novos nomes, novos paradigmas do nome internet das coisas, né, que é esse nome internet das coisas subterrâneas, que aí eu vou falar para vocês aqui. Subterrânea, ele difere um pouco da internet das coisas habituais. Eh, a primeira diferença principal é exatamente o meio de comunicação dos dispositivos, né. A internet das coisas habitual, né, que a gente conhece, ela basicamente ela utiliza o ar, né, a comunicação sem fio via o meio de comunicação que é o ar, para poder trocar as informações, os dados, né. E a internet das coisas subterrâneas, né, aí a underground, né, thing, né, a IoT, né, ah, ou seja, ela se comunica, os dispositivos se comunicam, sem fio, mas tendo que essa comunicação fio tenha que acontecer pelo solo, né. Então, imagine que a gente ou seja, a ideia básica é o seguinte, é colocar sensores enterrados no solo, né, sensores que têm a comunicação sem fio, mas que estão enterrados no solo. E aí entra um conceito básico, né, a comunicação sem fio, ela sofre ou seja, ela sofre o efeito do ar, quando você faz a comunicação sem fio,
E quando está no solo, né, esse efeito ele é potencializado, ou seja, as perdas de comunicação, ela é piorada no solo. E é justamente que as pesquisas atuais elas estão sofrendo, ou seja, os grandes desafios na área de internet das coisas subterrâneas, né, de você ter redes de sensores subterrâneos conectados de forma sem fio, né, via rádio, é que a comunicação via rádio pelo solo, ela é desafiadora, né. Ou seja, eh o solo, ainda mais em adversidades de umidade, né, ela provoca uma perda, gigantesca na comunicação sem fio, né. E aí esse é um dos grandes desafios hoje de você ter, né, sensores enterrados se comunicando sem fio, né. E hoje os grandes estudos, né, eles acontecem da seguinte forma: eles pegam as tecnologias atuais que a gente tem, normal mesmo, de comunicação sem fio, que a gente faz pelo ar, e aí tenta fazer isso enterrado, né. E aí a gente começa a perceber os vários problemas, e aí começa a aprimorar essas tecnologias, né. Eh, Estudar as antenas, estudar os dispositivos, como eles podem ser colocados de forma eficiente enterrado, e assim sucessivamente, tá. Ah, mas aí, ou seja, onde se usa a internet das coisas subterrâneas, né. Ah, aqui basicamente vocês estão observando como é que funciona uma comunicação sem fio subterrâneo. Então, o que a gente tem basicamente, pessoal, é uma rede de sensores, né, sem fio, enterrado, né. Então as aplicações é basicamente, você enterrar sensores de sem fio que têm comunicação via rádio no solo, tá. E aí você pode usar isso para várias aplicações, né. Eu vou apresentar aqui, né, uma aplicação, que é a aplicação que eu venho estudando e pesquisando, que é o uso dessa internet das coisas subterrâneas na agricultura de precisão, né. Mas ela é utilizada em várias outras áreas, como por exemplo, né, para monitorar as infraestruturas na zona urbana, monitorar túneis, né, monitorar infiltrações, então, ou seja, fora a agricultura de precisão, existem muitas outras aqui para vocês terem uma ideia, né. Então aqui, por exemplo, você pode ter sensores enterrados, para pra pra uma iluminação inteligente em um determinado, estacionamento, né. Então, você tem iluminação inteligente, tem sensores, tem comunicação acima do solo, tem comunicação subterrânea e você tem uma infraestrutura de iluminação, tá. E aí, esses sensores eles podem, vocês observarem na foto, essa linha aqui ela limita o que está acima do ar e o que está no subsolo, né. Então você tem aqui dispositivos enterrados, que eles podem se comunicar, vocês veem que a setinha, ou seja, é o canal de comunicação, esses caras eles podem se comunicar entre si, né, e também podem se comunicar, com dispositivos que estão acima do solo, né, como as lâmpadas dos postos, os sensores, para poder tomar a decisão, né, de acender, para tomar a decisão de acender ou não determinadas lâmpadas. Então aqui seria exemplos, né, da iluminação inteligente usando uma internet das coisas subterrânea, né. Existem outras áreas, como por exemplo na área de monitoramento subterrâneo nas áreas urbanas, né. Então hoje a ideia das cidades inteligentes, né, é você permitir com que, ah, ou seja, permitir com que os equipamentos urbanos, quando eu falo dos equipamentos urbanos, são todos aqueles sistemas que, ou seja, todos os sistemas que envolve a cidade, né, então o sistema de distribuição de água, de energia. Então o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode utilizar com essas tecnologias? Utilizar a internet das coisas subterrâneas, ou seja, o sensoriamento desses dispositivos, tipo a parte de sistema de esgoto, né, ou até mesmo a gente vê aí, né, infelizmente com a catástrofe, né, que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, e era uma cidade que você tinha um sistema lá de monitoramento, né, porque já em outras décadas já teve enchentes lá, e foram construídos outros sistemas de monitoramento, tanto da elevação dos rios, né, porque lá é um sistema complexo de rios lá, e eles têm um monitoramento, né, houve até algumas falhas de alguns sistemas, e para vocês terem uma ideia do que é a capacidade
capacidade, né, a gente ter dados, né, ou seja, se a gente está monitorando os dados dos sistemas, né, de esgoto, das bacias pluviais, né, isso consegue nos dar a capacidade de até mesmo a gente tentar prever, né, catástrofes, né. Então, aqui vocês observam um exemplo de como a gente pode utilizar, né, pode estar eh, toda a parte de distribuição de água, de esgoto, né, ou mesmo da parte de drenagem da cidade, né, pode ser monitorado para poder você tentar, né, utilizar essas informações ao favor da própria cidade, né, do poder público utilizar, né, se um sistema de drenagem da cidade durante uma chuva, ele está com algum defeito, alguma coisa, isso pode ajudar, né, a quem está monitorando, né, se tiver um central de inteligência monitorando esses dados, né, ajudar a tentar prever alguma coisa, ou alagamentos e tudo, e tomar decisões para retirar a população, ou até mesmo, desobstruir locais que estão obstruídos do sistema de drenagem em si, né. Então isso é uns exemplos do que a gente é possível fazer, né, com a utilização da internet das coisas subterrâneas, tá. Aqui na área de petróleo também a gente pode ter a utilização, né, de sensoriamento, de redes de sensores, né, sem fio, na parte subterrânea, na parte de monitoramento de poços de petróleo, que seriam alguns exemplos, né. E aí você pode ter aí, esses dados desse poço, né, e a partir desses dados você ter, né, a tomada de decisões sobre determinados aspectos, né. Se você tem pressão, não tem pressão, na verdade um poço de petróleo é muito complexo, você tem muitos tipos de dados, né, e aí por isso a importância de você estar monitorando esses dados para poder, né, tomar certas decisões sobre esse poço de petróleo, né. E aí entra, né, a pesquisa, né, na verdade entra, assim, a área de que, eu realmente queria falar para vocês, que é o uso da internet das coisas subterrâneas no caso da agricultura de precisão, tá. Aqui vocês podem observar um cenário geral do que seria, né, segundo o Vuran aqui, né, segundo esse autor, né, que é um dos grandes pesquisadores nessa área aqui, como é que é o cenário da utilização da internet das coisas subterrâneas, né, na agricultura de precisão. Então, se vocês observarem aqui, né, o que a gente tem é o seguinte, né, ele chama dos dispositivos que estão coletando dados dentro do solo como coisas subterrâneas, né, o underground thing, né. Ou seja, as coisas subterrâneas, elas estão enterradas, né, e elas podem comunicar-se entre si e comunicar-se com outros dispositivos que estão acima do solo, né. E aí, esses dispositivos que estão acima do solo, pode ser um drone, pode ser, né, aqui no exemplo aqui, há algum dispositivo que está no sistema de irrigação, aqui seria um pivô central de irrigação, né, ou pode ser mesmo uma estação estática, né, uma base de estação estática que também está acima do solo. E que, se vocês observarem, né, existe aqui basicamente uma rede de comunicação para poder trocar todas essas informações. E qual é o objetivo final? Na verdade, é coletar dados, né, do setor aqui da agricultura, né, para esses dados serem levados para outros sistemas e aí esses sistemas serem processados, né. E aqui a gente tem, ou seja, a gente tem aqui, pessoal, eu gosto de chamar aqui nessa área, a gente tem uma salada de tecnologias, né. Então, o dispositivo aqui que está enterrado, ele é um sistema embarcado que tem ali sensores e microcontroladores, você tem rádio de comunicação, um sistema de comunicação, e você tem sistemas em nuvem que vão receber esses dados e processar. Você pode ter computação em borda para poder fazer o processamento local e depois levar para a computação em nuvem, né. Lembre que a computação em borda, a computação em nuvem, hoje a ideia dos sistemas distribuídos é ter a computação em borda presente, ou seja, a gente não precisar fazer todo o processamento na nuvem, né. Até porque a gente vai estar limitado, né. A quantidade de dados, ou seja, com sistemas de internet das coisas, a gente está conseguindo coletar muitas informações, né. E aí, se a gente concentrar tudo, processar na nuvem, a gente vai entrar em um colapso em algum momento.
E aí, hoje, as ideias e o desenvolvimento dos novos sistemas é que você tem computação em borda presente, parte da computação na borda e parte da computação em nuvem, né. Ah, eh, exatamente, Jane, exatamente. As aulas de sistemas distribuídos, exatamente. Então, aqui, ó, aqui a gente observa, então, o cenário geral, tá, de um sistema de agricultura de precisão, tá. Então, o meu foco, né, basicamente o meu estudo, pessoal, na minha tese, eu trabalhei aqui, ó, no solo, com esses dispositivos vermelhinhos, né. Então eu fui desenvolver um dispositivo desse enterrado para poder coletar dados de umidade do solo, tá. Então, mas o cenário geral é esse aqui, tá. O cenário geral é esse aqui, certo. Hã, Aí você deve estar me perguntando: "Mas o uso de internet das coisas, né, subterrânea, tem sido pesquisado atualmente?" O estudo dessa área, ele tem crescido, tá, pessoal. Então, atualmente, né, na Censo aqui, existe uma publicação aqui na Censo do ano passado, em que ele faz uma revisão, né, na literatura e demonstra como é que como é que tem acontecido a evolução nas pesquisas, né, nessa área, né. Então, por exemplo, na agricultura em si, né, então tem evoluído nesses últimos anos, tá. Hã Eu estou incluído aqui no meio, tá, também, eu tô aqui no meio, só que lógico que é uma área ainda, digamos assim, é uma área que ainda precisa de muita pesquisa, né. A gente observa aqui que, ou seja, por ano a gente tem poucas publicações, 10, 12, que foi o 2022 foi o auge aqui, né, de publicações. Isso aqui segundo essa pesquisa, né, segundo esse autor aqui em si, né. Ele utilizou ali algumas bases específicas, a Scopus, a I3 Explorer e a Web Science. Então ele pesquisou ali em 3 grandes bases e ele chegou a essa conclusão, chegou a esses números aqui, tá. Então tem acontecido, logicamente, que, não se compara a outras tecnologias, porque se você for pesquisar, né, o estudo de redes de sensores sem fio, sem ser subterrâneo, tem muito mais estudos do que isso. Logicamente que você usar sensores enterrados e tudo é mais complicado de se construir, e aí mas o que está demonstrando é que esses estudos têm aumentado a cada dia, tá. E aí, pessoal, para a gente entender, então, o que que eu queria passar para vocês é o básico, assim, é entender as principais funcionalidades dessa área, né. Então, o que que quais são as principais funcionalidades de uma internet das coisas subterrâneas na agricultura de precisão? Primeira coisa, o que que você precisa ter para poder montar um sistema IoT, né, underground, no caso, para agricultura de precisão? Primeiro, você tem que ter a internet das coisas subterrâneas tem que ter sensoriamento, então você tem que estar utilizando sensores para poder coletar os dados. Você tem que ter uma comunicação sem fio em um ambiente desafiador. Por que que eu falo desafiador? Porque você vai comunicar sem fio via ou seja, enterrado no solo, né. Então, a comunicação sem fio enterrado, dentro do solo, ela é muito mais ela é bem mais complicada do que no ar, simplesmente, né. Por quê? Porque o solo, a diversidade do solo, o solo em si, né, existem áreas, ou seja, quem é agrônomo, quem é na área agrícola, o solo é s você tem área específica de estudos de solos, né. O solo ele é uma mistura complexa, né. Você pode ter vários tipos de solo. Então, se você olhar no Brasil, em várias regiões do Brasil, você tem muitos tipos. Então, lá na região centro-oeste, você tem um tipo de solo, aqui no semiárido você tem outro tipo de solo, né, nas regiões litorâneas você tem outro tipo de solo. Então, o solo ele é uma mistura complexa, né, de areia, de argila, de silt. Então e quando ele está úmido, isso complica ainda mais a comunicação sem fio, ou seja, a comunicação ela é mais desafiadora, tá, pessoal. E outra funcionalidade importante, né, é a interconexão de máquinas de campo, sensores, rádios e nuvem. Ou seja, você precisa de sensores para coletar dados, você precisa fazer uma comunicação desafiadora e você precisa integrar várias tecnologias. Precisa ter sistemas embarcados, você precisa ter sistemas de comunicação e você precisa ter, né,
é a integração de diferentes tecnologias de desenvolvimento, né? E aí é onde entra a área de engenharia, né? A engenharia de software, ela atua na área de sistema embarcado, ela tem que atuar de uma forma, na área de sistema distribuído tem que atuar de outra forma. Então, assim, são muitas tecnologias de integração para poder o sistema como um todo funcionar, tá? Vocês podem comentando, pessoal, e aí eu também vou aqui discutindo, tá? O Levi comentou que há uma dificuldade em manter a integridade do sinal de comunicação em um meio de densidade tão variado como o solo, exatamente, né? Exatamente. O solo, como eu já falei, né, é uma mistura complexa, uma mistura complexa que quando você tem umidade ainda, e isso torna ainda mais complexo em si, tá? Vamos lá. E, e quais são os principais elementos, né? As principais funcionalidades são essas que eu acabei de citar, né? E os principais elementos de um sistema IoT, né? Para agricultura de precisão, primeiro, a coisa subterrânea, né? Que a gente chama, né? Então, as publicações, elas chamam de underground thing, ou as UTIs, né? Então, você precisa ter um elemento subterrâneo, ou seja, um sensor, basicamente, subterrâneo, né? Que seja controlado, pode ser controlado, né? Aliás, precisa ser controlado para você conseguir integrar rádio e enviar esses dados para outros dispositivos, né? Então, você precisa ter a coisa subterrânea, esse é a UT, né? Que é um sistema embarcado com sensores e componentes de comunicação, tem que ter proteção do ambiente agrícola, né? E aí, o projeto de uma UT, ela tem que visar esses desafios, porque você está num ambiente desafiador, né? Você vai enterrar um dispositivo e você quer fazer o que com esse dispositivo? Você quer sensoriar algum parâmetro, alguma coisa, e você está lá, vai trator passar por cima do solo, você pode ter é, é, o, va- ervas daninhas crescendo, então você tem um ambiente totalmente desafiador, sombreamento e tudo. Então, a construção da UTI ela é bem complexa para poder funcionar de forma adequada, né? Você pode ter uma base station se a gente voltar aqui um pouco no gráfico inicial, né? Então, a UTI está aqui, ó, a base station, que seriam os dispositivos que vão coletar dados das UTs, né? Das UTIs aí, que são as coisas subterrâneas, e que pode estar aqui localmente, como pode estar numa central, tipo lá na casa do fazendeiro, na casa do agricultor, né? E que aqui esteja uma conexão com a internet, e aí você joga esses dados lá para a nuvem, né? Tá? Então, você vai ter uma base station, que funciona como uns gateways, né? Uns gateways para transferir os dados do campo para a nuvem, né? Pode ter os mobile syncs, né? Que seriam, na verdade, coletores móveis de dados, ou seja, são aqueles dispositivos que podem ter mobilidade para coletar dados das UTs, né? Aqui, tá? Então, se eu voltar aqui um pouquinho, só para vocês observarem, né, um mobile sync, ele seria tipo lá um drone, ou aqui ele está falando que é um mobile sync porque esse exemplo aqui ele traz um sistema de irrigação móvel, né, que é um pivô central, então ele tem umas rodas grandes aqui, ele vai se movimentando, então ele é móvel, então ele é considerado como um, um coletor móvel aqui, né? E aí ele pode se comunicar com as UTIs, coletando esses dados, né? E enviando para uma outra central esses dados, né? Para poder tomar alguma decisão ou até mesmo enviar esses dados para outro sistema integrado, né? Outro sistema integrado a ele, né? E a cloud aqui, que seria serviços de nuvem para armazenamento, processamento em tempo real e tomada de decisões. É onde estaria realmente, né, os sistemas especialistas, digamos assim, que vão processar esses dados aqui do campo, né? Então, aqui são os principais elementos para construir o sistema, tá, pessoal? Você tem o cara lá, basicamente o sistema embarcado da IoT, né, que são as UTIs aqui, né? As estações base ou um coletor móvel e os sistemas em nuvem mesmo que vão aí gerenciar esses dados, tá? E dizer lá o horário de se realmente precisa irrigar ou não precisa irrigar, ou se precisa, se o solo está pobre em nutrientes, é preciso jogar herbicidas. Então ou seja, a gente só pode tomar decisões quando a gente
tem dados, né, a gente consegue entender as situações. Então a gente tá a área que a gente está lidando é o setor agrícola, então como é que a gente consegue entender? Se a gente estiver coletando dados, no caso, se for um setor de um setor agrícola, dados do solo, da plantação, né, ou do fruto. Então, isso tudo vai poder, fazer com que o sistema que for desenvolvido aqui, o sistema especialista, né, ele realmente tome as melhores decisões. Aí aqui a gente pode ter muitas coisas, tá, pessoal, que é um mundo de coisas. Você aqui nessa área de novo, você pode ter aplicações de inteligência artificial, de a parte de, né, a parte de engenharia de software aí, mais rebuscada, tá. Então, ou seja, são a integração de tecnologias que podem ser utilizadas, né. Bem, esses são os elementos, né, e os principais componentes, você precisa ter comunicação, você precisa ter sensoriamento e você precisa integração de sistema, né. Comunicação, pessoal, ela pode ocorrer da seguinte forma, ela pode ser com fio ou sem fio, tá. E aí, eu voltando lá, né, eu voltando aqui, hã, eu posso ter aqui um dispositivo, né, ou seja, uma coisa subterrânea conectada com fio aqui, com uma estação estática aqui, né, como eu também posso ter uma comunicação sem fio aqui, né, posso ter uma comunicação física. Então, até aqui, ele fala aqui a forma de se comunicar, né. Então, hã, eu posso ter a comunicação A e a comunicação sem fio, né, por fio ou sem fio, tá. Hã, e aí aqui eu destaco, né, a comunicação sem fio eletromagnética que, no caso, é a base da radiofrequência, né, as comunicações via rádio, tá. Mas só para exemplificar, a comunicação sem fio, ela pode ser comunicação acústica, pode ser uma comunicação indução magnética, como pode ser também comunicação por luz visível, né. Então, o que que seria isso, né, comunicação por luz visível seria você basicamente comunicar basicamente por um laser, né. Então, é possível você ter um laser emissor e um laser receptor, você está comunicando sem fio e a luz que está sendo emitido, o receptor ele vai você pode então, protocolar, né, a emissão dessa luz e enviar dados por essa luz, né. Eh Existe até um experimento interessante que, aí se vocês forem procurar, né, como, como eu transferir um áudio via um laserzinho. Aí o cara pega um laser, né, um laser comum mesmo desse, aí ele faz um experimentozinho com rádio, liga no rádio, com laser, e aí pega o receptorzinho, e aí você consegue transferir o áudio do rádio, né, a voz do rádio para o outro, e aí você consegue escutar no receptor, né, o que está sendo transmitido, né. É o exemplo de comunicação por luz visível, tá. Logicamente que se tiver já uma parede, alguma coisa, isso vai cortar a comunicação, mas é a possibilidade de você comunicar. E hoje o que é bastante utilizado são as ondas eletromagnéticas, né, que é a base aí da comunicação via rádio, tá. Sensoriamento, pessoal, quais são os principais componentes de sensoriamento? Bem, do a gente tem o sensoriamento do solo, né, você pode ter sensoriamento de rendimento do fruto, ou a parte climática ou ambiental, temperatura. Então você pode ter o solo, você pode ter o rendimento da cultura, você pode ter a parte climática, para você tomar decisões, né, se está perto de chover, não está perto de chover, e ambiental também, né, a temperatura do ambiente. E, todos esses dados aqui, né, eles vão ser importantes para tomar decisões, né, nos sistemas, né. E a integração de sistemas que é a geração desses dados através dos sensores, né, vai gerar um acesso, né, você tem uma coleta grande de dados, e aí esses dados você não consegue processar tudo localmente, né. Você pode usar até uma computação em borda e tudo, mas você processa isso, vai ter que usar a integração de outros sistemas para poder processar esses dados, até mesmo criar, né, aplicações específicas lá para o fazendeiro, para o agricultor, ele observar como é que está a plantação dele, como é que está a evolução, né, e tomar decisões específicas, tá. Bem, pessoal, então isso é o cenário de como funciona a IoT da agricultura de precisão, né. E aí, para poder a gente entender um pouco onde a gente está inserido, né, a gente também precisa entender o cenário do nosso país, do nosso estado, para poder a gente entender se essas pesquisas elas
são importantes ou não, né. Aí aqui eu trago só alguns dados, né, eu queria ter trago alguns mais atuais, mas os que eu tenho aqui até o momento, alguns até 2020, de como é o impacto, né, a gente sabe que o Brasil ele é uma grande potência na área agrícola, né. E aí os números eles demonstram isso, né, então aqui você, por exemplo, vê o saldo da balança comercial no Brasil, que envolve o agronegócio, os demais setores, né, então você vê que sempre o agro ele está ali no verdinho, né, e sempre deixando o saldo total da balança do Brasil sempre positivo, né, em maior parte do tempo. Então, explicando que realmente a gente é um país que é agrícola e que tem esse potencial, né. Aqui são alguns exemplos de exportações de alguns produtos, principais produtos brasileiros aqui, tá, no ranking mundial em 2020, né, então, temos a soja, café, laranja, açúcar, carne, frango, bolo, então esses são alguns exemplos aí, então para vocês terem uma ideia de realmente, é um setor que tem potencial, né. E que, ou seja, atualmente está sendo muito investido nessa área de de novas tecnologias, né. E aí é onde a gente pesquisador entra, né, para a gente tentar, né, ajudar esse setor, né, tentar ajudar, né, o país, né, a alavancar cada vez mais essa área que, se ele é uma potência nisso, né, a gente criando novas soluções, a gente consegue então, de certa forma, ajudar, né, a evolução nessa área, tá. Aqui seria alguns cenários da agricultura no Brasil, aqui no Ceará especificamente. O Ceará também ele tem investido bastante nessa área, então a gente tem visto muitas pesquisas, né, o presidente aí da FAEC, né, que é da Federação Agrícola e Pecuária do Ceará, ele tem afirmado muito que ele tem, na verdade, né, essa federação ela tem, afirmado muito sobre a importância de se usar novas tecnologias na área agrícola para poder, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade no setor, né. Então aqui a gente vê a importância que o PIB do Ceará ele tem, ou seja, o agronegócio ele tem tido um impacto importante no PIB do Ceará, né, e as afirmações das principais federações ou organizações que trabalham nesse setor, dizendo que a disseminação de novas tecnologias pelo universo do pequeno produtor é importante. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o uso de novas tecnologias nessa área, ela tem acontecido principalmente para os grandes produtores rurais, né. Mas, ou seja, para a gente alavancar cada vez mais, essas tecnologias também têm que chegar para os pequenos, né. E aí é onde entra muito a nossa área, porque a gente vai se conseguir ser capaz de gerar novas tecnologias com um custo menor, né, para tentar ser viável essas tecnologias chegarem também ao pequeno, né, ao pequeno produtor, tá. Ah, ou seja, então aquelas associações ou aquelas cooperativas, elas vão também poder ter acesso às tecnologias imersas como a internet das coisas subterrâneas, para poder tentar alavancar suas produções, né. Então acho que isso vai fazer eh, uma diferença muito boa, né. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, mais uma ideia aqui, né, que atualmente o agronegócio ele tem chegado aí a 19% da participação do PIB do Ceará, ou seja, tanto a agropecuária como, né, a agroindústria, né, porque existe uma diferença da agropecuária e da agroindústria, né, a agroindústria são os grandes e tem os médios e os pequenos, mas no geral o agronegócio ele tem gerado sei 19%, ou seja, tem uma parcela significativa também aqui no Ceará, tá. E aí a gente bem, onde é que tem, né, aqui só para a gente entender um pouco, né, no Ceará, onde é que está tendo o uso, né, de, digamos assim, da atividade agrícola que a gente possa mesmo que inserir essas novas tecnologias, né. Então aqui 5% da área plantada, né, no estado do Ceará, né, tem agricultura irrigada, né, isso é 39% da produção, né, e 59% do valor bruto da produção, e a gente tem alguns, principalmente perímetros públicos federais aqui, interessantes, tá. Então são 14 perímetros, ou seja, são regiões, pessoal, esses perímetros aqui são regiões que são irrigadas e que você tem ali as atividades, várias atividades agrícolas, né, ou seja, você tem um sistema de irrigação,
que é, que é permitido que as pessoas que tenham lá os terrenos, elas possam usar, né, e irrigar as suas atividades, né. Então, o perímetro público aqui, 14 são, ou seja, com uma área total de 14.000 hectares, né, 27 estão, ou seja, a área irrigada é de 27.000 e a área a irrigar ainda tem 16.000, né. E aqui nós temos alguns principais perímetros aqui, né. Então temos aqui o perímetro irrigado do Arará Norte, do Baixo Acaraú, Curu, Curu Pentecoste, Morada Nova, Tabuleiro, de Russas, Jaguaribe, Pudicó, Lima, Campos, né. Eu coloquei alguns, né, aqui até chamar a atenção aqui o Tabuleiro de Russas, que é aqui aqui no na região, né, mas tem Jaguaribe, Pudicó, Lima, Campos, né, são alguns que eu já tinha pego aqui. Então, esses setores você tem atividade agrícola irrigada, ou seja, são potenciais, né, ao meu ver, são potenciais que podem ser, utilizado essas tecnologias que a gente tem hoje em dia. O que que a gente precisa saber? A gente precisa entender esse cenário, a gente precisa entrar em contato, fazer parcerias, né, com esses setores, para poder a gente tentar então, né, trazer novas soluções ou trazer novas visões de produção agrícola, né. Tentando oferecer essas tecnologias que esse é o papel da gente, da instituição, né, a gente tentar entender a nossa região, tentar entender onde a universidade, os institutos estão inseridos para poder a gente tentar trazer soluções viáveis, né, e que possam, de certa forma, melhorar aí os vários tipos de atividade, no nosso caso, o setor agrícola aqui, né. Aqui são alguns principais polos de produção do Ceará, então além da agricultura irrigada, pessoal, que eu estou falando, né, em si, né, mas o Ceará ele tem várias outras atividades, tá. Então ele mexe muito com tilápia, aí tilápia, a parte de pescado, aqui na nossa região, eu não sei na região de Quixadá, eu não conheço muito bem a região do sertão central do Ceará, mas na nossa região aqui, o que a gente vê muito é camarão, né, a gente tem muito viveiros de camarão aqui, né. E são sistemas também muito complexos que também podem ser utilizados com tecnologias de sistemas de internet das coisas ou subterrâneas também, né, porque você tem ali o monitoramento da vida do camarão, dos nutrientes da água, então isso também tudo pode ser incluído, né, na usabilidade dessas tecnologias, né. Cera da carnaúba, frutas, caju, tilápia, hã pronto, aqui, ó, o Jânio já até falou, também tem muito criatório, né, criatório de quê mesmo? Criatório de tilápia, exatamente, criatório de tilápia. Ou seja, são vários tipos de cultura, além da cultura agrícola, né, você tem a cultura do pescado, né. E isso é interessante, a gente que somos, ou seja, a gente vai criar soluções, né, seja de software, de sistema embarcado, ou de sistemas especialista em si, né, a gente tem que entender a cultura, né, então se é um pescado, né, uma cultura do pescado, a gente tem que ter se é camarão, a gente tem que monitorar os dados e o camarão ele trabalha em condições específicas, né, se é a tilápia vai trabalhar em condições específicas, se é agricultura, dependendo da planta, a gente também tem que entender, né, se é plantio de feijão, de arroz, de o cajueiro ou outro tipo de fruto, né, também cada tipo de planta também tem o seu ou seja, tem eh, a forma de crescer, né, ou seja, e aí os dados, ou seja, a gente monitorar os dados através de sensoriamento, de internet das coisas, né, a gente vai ajudar, né, a essas culturas, seja agrícola, seja de pescado ou do outro tipo de atividade, ela vai ser beneficiada com essas novas tecnologias, tá. Então aqui são os vários polos de produção, tá, pessoal. E aí aqui para a gente andar um pouco mais para o final da palestra, eu falo especificamente do que eu andei pesquisando, né, atualmente nesses 2 3 desses 4 anos aí, né. Eu terminei a minha tese em 2021, então, o que basicamente eu fiz, pessoal, eu fui desenvolver uma UT, né, para agricultura de precisão, tá.
Então, a minha pesquisa ela foi basicamente assim, resumidamente, ela foi o desenvolvimento de uma UTI. Então, lembrem lá do que é um sistema geral, né, de um sistema de IoT aqui, vou voltar bem rapidinho aqui, se não sei, acho que não vai. Um sistema geral de IoT na agricultura de precisão, ele é isso aqui. O que eu fiz na minha pesquisa, na verdade, foi tentar desenvolver um dispositivo específico aqui, uma UT, né? UTI, no caso, né? E aí, aqui, sei demais, pronto. Ah, a minha pesquisa, ela se resume a isso aqui, tá? O que eu desenvolvi foi o que está em vermelho aqui, ó, tá, pessoal? Então, eu desenvolvi uma UTI que para sensoriamento da umidade do solo, tá? E aí como é que eu desenvolvi? Na verdade é um sensor de umidade do solo, ou seja, ele fica enterrado no solo e ele se comunica com um dispositivo externo, e aí, o meu estudo foi desenvolvimento do hardware em si, tá? Do hardware em si, para sensoriar a umidade do solo e capturar essas informações com um coletor móvel, né, um mobile sync, né. E aí a ideia aqui, na verdade, dentro do sistema geral, é que esses dados sejam enviados para uma estação e aqui seja enviado para a nuvem, etcétera. Mas o meu processo foi realmente desenvolver a parte da estrutura aqui da IoT, tá. Então, eu usei uma tecnologia chamada RFID para poder desenvolver esse sensoriamento, né. Então, para poder eu falar dessa solução, eu vou só falar brevemente do que é a RFID, né. A RFID é uma das tecnologias que tem sendo bastante utilizada nas aplicações de IoT, né. No caso aqui de IoT, né, que são, a internet das coisas subterrâneas, tá. A RFID, pessoal, ela, né, a sigla, ela se refere à identificação por radiofrequência, tá? E, na verdade, essa tecnologia, ela é uma tecnologia nova e ela é utilizada em várias áreas, né? O que está acontecendo atualmente é que essa tecnologia ela está sendo usada para sensoriamento, né? Ela foi muito utilizada para poder fazer, né, a gestão, né, a parte de gestão eh, principalmente de logística, né, é utilizado na área de logística. Então você vê em supermercados, tags RFID para controlar produtos, você vê muita RFID nos pedágios, os carrozinhos, vocês têm os carros com uma tag RFID, né, então o cara vai aproximando do pedágio, quem já tem a tag, tem um leitor, já reconhece, já desconta automaticamente numa conta cadastrada do sistema, etcétera e tal, né. Então, cancela de entrada de apartamento, entrada de prédios, você tem lá também, o uso de RFID, né. E aqui a gente pode observar os vários setores que o RFID pode ser utilizado, né, na parte de automóvel, na parte de agrícola em si, e aí é onde eu quero realmente focar, né, o uso do RFID na área agrícola, ou seja, essa tecnologia ela hoje tem sido utilizada exatamente para o monitoramento de dados agrícolas, tá? Mas ela é utilizada em vários outros setores aí, tá? E como é que ela funciona, pessoal? Como é que é um sistema RFID, né? E por que que ela é utilizada nos sistemas IoT, né? Bem, aqui você tem um exemplo, uma imagem resumida de como é que funciona um sistema RFID, tá? Um sistema RFID você tem que ter basicamente uma tag, tá? Exatamente, o Júnior Oliveira de posto de combustível usa RFID para autorizar o abastecimento, exatamente, né, exatamente. O RFID, ó, ele precisa ter uma tag, sabe, uma tag RFID, e ela precisa ter um leitor dessa tag RFID. Lógico que esse leitor, ele tem que ter aliás, desculpem, o leitor, ele tem que ter uma antena, a tag, você tem que ter uma antena da leitura e a leitura em si conectada a um sistema computacional, né. Pode ser um computador, pode ser um microcomputador, e como pode ser até mesmo um microcontrolador também, que é o que eu venho tentando desenvolver, que é conectar uma leitura a um microcontrolador e mandar esses dados para algum outro sistema, tá. Mas é um sistema computacional, então você tem um sistema computacional com a leitora, essa leitura ela tem que ter uma antena, porque ela tem que fazer a comunicação sem fio com as
as tags, e essas tags, pessoal, elas são colocadas na aplicação. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, é de logística. Então, ela vai estar aqui numa caixa lá que, sei lá, pode ser numa transportadora, né, numa grande empresa de transportadora, um Correios da Vida, ou outro tipo de transportadora, para poder fazer digamos assim, né, a logística de identificação aqui dos objetos, tá? Mas o que tem acontecido hoje em dia é que você está usando você não está usando a tecnologia tag RFID apenas para identificar objetos, mas você está usando as tags RFID para sensoriar ambientes, tá? Não é mais, ela deixou de ser apenas uma tecnologia para identificar objetos, aqui como por exemplo neste exemplo, e essa tag ela tem ganhado outras utilidades e tem sido, né, inclusive da minha tese, sido artefato de pesquisa para novas possibilidades, que ou seja, usar ela como sensor, tá, basicamente. Então, toda tag RFID, ela tem uma estrutura básica, tá? Essa tag aqui é um elemento minúsculo, ela pode ser um adesivo que pode ser colocado, tá? Numa caixa dessa, a tag ela é construída para ser pequenininha, ser compacta. Ela tem um microchip aqui, que é o chip RFID de tag RFID, tá? E ela tem aqui um substrato e a antena. A antena, pessoal, a tecnologia de antena geralmente são antenas impressas, né? Se for um adesivo, um plástico, né, um plástico adesivo, então o elemento condutor da antena aqui, ela é impresso, aí tem vários formatos, tá? Isso aqui é outra área, só de estudar esses formatos dessas antenas aqui, né? E aí, com isso, você constrói uma tag RFID, né? E aí também, fora isso, pessoal, essas tags, elas se dividem em categorias, porque essas tags, elas podem ser ativas, podem ser passivas, ou como pode ser semi-ativas. O que seriam ativas? Ativas, elas precisam de baterias, né? Eh, ou seja, a tag precisa ter uma bateria, que não é muito utilizado. Aliás, pode ser até utilizado quando você precisa de determinadas aplicações específicas, como até mesmo um microcontrolador precisa alimentar um microcontrolador específico, etc. Mas, geralmente, as tags RFID simples, elas são passivas, ou seja, elas não têm bateria. E como é que funciona ela, né? Ela funciona basicamente ela se alimenta através do campo eletromagnético da própria antena aqui. Então, a leitora, ela joga um campo eletromagnético e quando a tag ela está quando ela está no meio desse campo, ela capta energia, né, desse campo eletromagnético, alimenta o chip e aí envia o dado, tá? Então essa é a tag passiva, ou seja, ela não tem bateria, ela é passiva à alimentação da leitura, ou seja, a leitura precisa emitir esse campo para ela se alimentar, tá? E a semi-passiva, ela pode ter a mistura dos dois, pode ter parte passiva, parte ativa, tá? Então, isso é a base do sistema RFID. Por que eu estou falando isso, pessoal, do sistema RFID? Porque os sistemas RFID estão sendo bastante utilizados nos sistemas da IoT de hoje, tanto a IoT e especificamente no assunto da palestra de hoje, que é os sistemas de internet das coisas subterrâneas, tá? Que aí, na verdade, foi a base da minha pesquisa, tá, pessoal? Então, aqui seria, eu não vou entrar muito a fundo, mas aqui seria como é a estrutura de uma tag, tá? A tag é o que vai ficar no objeto ou vai ser o sensor, tá? A Ana aqui ela falou uma curiosidade, né, de que forma a combinação de RFID com sensores adicionais pode ampliar a capacidade de monitoramento e controle dos sistemas agrícolas e quais são os desafios técnicos associados a essa integração, né? Ah, Pode ampliar a capacidade de monitoramento e controle nos sistemas agrícolas e quais são os desafios técnicos associados? Exato. Pronto, boa pergunta, Ana Oliveira aí, né? É, por que ele consegue ampliar? Porque você consegue ter tags, né? Você pode, você dispositivo pequeno onde você pode espalhar, né? Mais facilmente, né? Uma tag RFID, você pode espalhar pela plantação, por exemplo. Vou falar um exemplo aqui de uma plantação. Então você pode espalhar esse cara. Ele não precisa ter bateria. Você pode utilizar uma tag passiva, né? E com isso você pode ter outros sistemas integrados, tipo lá, seria um drone que pode estar com a leitora, né? Você pode ter o drone com a leitora RFID que vai passando sobre o campo e monitorando os dados. Esse cara aqui você pode ter acoplado à tag, você pode ter acoplado sensores, né?
Aí é o que eu ia até falar, quais são as principais tecnologias e os desafios, que essa é a tua pergunta, eu vou responder um pouco mais na frente. Mas nessa tag, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar nessa tag aqui um sensor, sei lá, de umidade, de nutriente, qualquer outro tipo de coisa de sensoriamento, né? Você pode acoplar sensores à tag e você pode espalhar isso bastante de vários tipos de dados em várias regiões e ajudar, né? Ajudar no sistema de monitoramento, né? Então, isso seria ou seja, qual é a capacidade de ampliar, né? Ou seja, você com a tag você consegue ter mais pontos de sensoriamento, né? Porque ela é de baixo custo, você consegue espalhar, ter mais pontos de sensoriamento com mais dados, e aí você consegue, com esses dados, você consegue, né, criar sistemas especialistas para tomar melhores decisões assim, tá? Quais são os desafios técnicos associados? Vamos ver aqui um pouco mais na frente, entender como é possível construir sensores com tags, né? RFID. Essa seria, né, a tag em si, pessoal. Aí eu vou falar aqui como é que ela funciona, né? O chip dela é bem complexo, ou seja, ela tem algumas memórias, tem uma memória, tem um padrão, ou seja, a tecnologia RFID ela é padronizada, certo? Ela tem um padrão aqui de comunicação, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso não, mas basicamente a tag RFID é isso aqui, você tem a antena, você tem o elemento que vai capturar energia e alguns elementos digitais, que são memórias e o elementos de protocolo de comunicação e o dado em si. Esse dado, quando é uma tag simplesmente para logística, você tem apenas dado de identificação de um objeto. Quando você quer usar essa tag para poder sensoriar alguma coisa, aqui no você vai ser um dado vindo de um sensor acoplado à tag, né? Aqui seria bem basicamente um dado de uso, sei lá, o ID de um objeto, né? Então você coloca na caixa aquele objeto que vai ser na transportadora, alguma coisa, coloca lá e vai ser um dado daquele objeto, né? Lembrando que você pode gravar ou regravar essas tags, tá, pessoal? Que ela tem uma memória EEPROM que você consegue gravar e regravar os dados e identificar um objeto. Então ela é bastante utilizada nesse sentido. Essa outra imagem ele mostra como é que funciona o processo de leitura e resposta, né? Então, primeiro você vai fazer o seguinte, quando a tag ela é passiva, você emite um sinal para ela, basicamente, eu vou falar assim, ela se energizar, tá? Então, a leitora emite um sinal, ela se energiza, ou seja, ela captura energia do campo elétrico, campo eletromagnético da leitora, aí ela se carrega, quando ela se carrega, ela emite um sinal com um dado para a leitura. Então, primeiro a leitura ela envia o carregamento de energia e depois a tag, quando ela se carrega, ela envia um dado de volta. Então, esse é o funcionamento básico de uma tecnologia RFID de tag passiva, tá? De tag passiva, certo? Aí esse dado que vem de volta, ela pode ser simplesmente, como eu falei para vocês, um dado de algum objeto para identificar, ou um dado que pode vir de um sensor, tá? E aí pode ser outra coisa, na verdade. O sensor, ele pode ser um sensor real acoplado, ou o sinal que chega aqui, ele pode identificar que, na verdade, esse foi a área da minha pesquisa, né? O sinal que retorna para a leitura, eu não vou ter um dado de um sensor aqui, na verdade, é como a tag retorna esse sinal, que eu vou tentar identificar alguma coisa. Por exemplo, eu vou explicar para vocês, nessa minha aplicação aqui, ó, que eu montei, a tag ela está enterrada. Então, eu jogo um sinal aqui, e aí, dependendo do nível de sinal retornado, eu identifico se o solo está úmido ou não. Eu não preciso ter um sensor acoplado, um sensor de umidade acoplado. A tag ela vai trabalhar como um próprio sensor. Então, a minha pesquisa ela se envolveu nisso. Eu construí um dispositivo que eu conseguisse, né, identificar a umidade através do sinal refletido pela tag, tá? Então, as pesquisas usando tecnologia RFID, elas têm seguindo muito essa área, usar a tag como o próprio sensor. Porque integrar sensor à tag, ela já é algo mais difundido, tá, pessoal? Mas você usar o sensor como a tag como o próprio sensor, ele é algo que tem sido pesquisado atualmente, né? E é das áreas que eu tenho atuado, que é construir a tag RFID
próprio sensor, tá? E aí, vamos lá. Aí é onde eu entro, né? A tag RFID, ela pode trabalhar como sensor, né? Desculpe, eu errei aqui no título, né? Como um sensor, mas basicamente é o seguinte: a tag, a construção da tag, ela vai ser construída de certa forma que ela, quando retornar o sinal para a leitora, ela vai retornar esse sinal de forma diferente de acordo com o ambiente que ela está. Então, por exemplo, se ela está aqui no ar, se a umidade do ar muda, a gente sabe que a umidade do ar ela pode ser ela se modifica, né? Dependendo de como você coloca a tag no ar, ou como você constrói, com que tipo de material você constrói, esse material ele pode se alterar, né? De acordo com a umidade do ar. Então, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Uma tag que ela, por exemplo, identifica a umidade do ar. Então, como é que ela vai trabalhar? Ela vai mandar, ou seja, o sinal que ela retornar para a leitura, ela vai ser de forma diferente de acordo com a umidade do ar. E por quê? Porque ela é construída com materiais que são sensíveis ao ar. Por exemplo, o substrato ou o material da antena aqui, né? Porque a antena, pessoal, quando ela está no meio de umidade, a antena, o sinal da antena, ela se modifica, tá? O sinal que a antena emite. E aí, isso, ou seja, qual é a ideia? É que essa modificação seja capturada pela leitura e aí eu comece a interpretar, tá? A ideia é interpretar o sinal modificado pela tag RFID, certo? E como é que posso utilizar o RFID para usar na agricultura? No caso aqui, eu posso enterrar tags, né? Colocar tags enterradas no solo e eu posso fazer o monitoramento desse solo, né, em si, para poder coletar dados, né? Posso coletar dados de umidade, posso tentar coletar dados de nutrientes, posso... Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tinha perguntado aqui sobre, deixa eu ver aqui a pergunta dela, né? Era de que forma a combinação de RFID com sensores adicionais podem ampliar as capacidades de monitoramento e controle no sistema agrícola, né? Assim, a vantagem do RFID, principalmente da tag passiva, é que ela não tem bateria, né? Não precisa de alimentação interna. E como algumas informações do solo elas só podem ser obtidas com maior precisão com o sensor inserido no meio, ou seja, com ele enterrado, né? E também, como o solo ele não é constante, você tem ali uma variedade de características do solo muito grande, você tem variedade de matéria orgânica, composição mineral, é necessária uma quantidade muito grande de sensores para você ter uma boa precisão, né? Aí, juntando esses fatores de quantidade de sensores e sensores enterrados no chão, se houvesse uma necessidade de uma fonte de alimentação interna, você teria muito trabalho para fazer a manutenção você trocar as baterias ou para você fazer alguma manutenção ali. Então, quando você usa a tag passiva RFID, você tem uma grande vantagem com isso, né? Você não vai precisar ali fazer uma manutenção. Ela vai estar ali enterrada, toda a parte de tratamento, de alimentação de tratamento, de informação, ela é feita de maneira externa, né? Aí você ganha bastante eficiência com isso. Aí você junta a parte da leitura, da composição do solo ali, das características que você quer identificar. Você junta isso com outros sensores, outros sistemas para trabalhar essas informações, você ganha uma grande vantagem, né? Essa, para mim, seria a maior vantagem de combinar essas tecnologias. Bem, quanto a essa questão de antenas aí, eu não entendo muito, sabe? Isso aí é mais a área do professor. Aí eu acho que só ele conseguiria dar uma resposta melhor. Mas com certeza sim, você tem que adaptar, né? Acho que ele ia falar sobre isso agora, na tese dele aí, na palestra dele. O áudio, professor. Opa, professor. Me peço desculpa aí, caiu aqui, eu acabei vindo agora aqui as mensagens no WhatsApp, mas eu nem sei onde é que foi que caiu aí, qual foi Deixa eu colocar.
Eu estava dizendo para o pessoal que eu estava imaginando que tinha realmente tu continuar a palestra e estava tão Eu concentrado. terminei, eu estava tão concentrado, terminei a palestra, depois foi que eu vi aqui, ó, mas deixa eu não sei o que foi que eu estava falando sobre o que mesmo, hein? Das Eu nem me lembro antenas. mais. Das antenas, é? Era. Deixa eu ver. Isso aqui, já vocês viram isso aqui? Não, você Não. estava lá na parte das antenas RFID. Isso. Aí. Aqui? Isso. Ah, vixe, então perderam muita coisa, viu? Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos resumir rapidamente, tá, gente? Aqui, então, esse aqui basicamente, aqui eu já mostrei para vocês como funciona um sistema RFID passivo. Aqui, basicamente, é um sistema RFID passivo. Acho que vocês já escutaram isso, né? Alguém pode me confirmar? Sim, pronto, beleza. Então, esse é um sistema RFID passivo, tá? Como é que eu posso utilizar uma tag RFID como um sensor, pessoal? Bem, você pode usar elas. Existem duas formas, basicamente. Ou você pode integrar um sensor na tag, ou seja, esse chip aqui, você vai conectar um sensor de umidade, qualquer tipo de sensor normal. Ou você pode usar, ou, na verdade, usar a tag em si como o sensor. Como assim, né? O material que você constrói a tag, né, ele vai ficar, na verdade, sensível ao tipo de parâmetro que você quer medir. Como, por exemplo, esse exemplo aqui, ele mostra a umidade do ar. Então, essa tag ela é construída com material que, quando a umidade do ar modifica, o dado que é enviado, ou seja, a potência do sinal que é enviado para a leitura, ela se altera, certo? Ela se altera. Por quê? Porque como a umidade do ar altera, o material é sensível, a antena, quando ela está em um material que se modificam os parâmetros dela, a antena também ela emite o sinal de forma diferente, né? Com potências diferentes. E aí, essas alterações eu posso usar como parâmetro de sensoriamento. Então, a tag RFID como um sensor, ela basicamente é isso. Está errado aqui o nome, é como sensor, tá, pessoal? Mas é dessa forma, é você mexer na estrutura da tag para poder ela se parametrizar de acordo com na verdade, usar as mudanças da tag para se adequar a um parâmetro que você quer medir, no caso, sensor de umidade, sensor do solo. O que eu fiz na pesquisa do doutorado é construir uma tag que ela alterava a sua emissão de sinal de acordo com a umidade do ar, tá? Ou umidade do solo, desculpa, umidade do solo, certo? Então, como é que eu posso usar no monitoramento do solo? Eu posso enterrar a tag. Se ela tiver um sensor mesmo, beleza, ela pega o dado do sensor, a tag pega esse dado e envia para a leitura, tá? Mas se a tag for o próprio sensor, ela, no caso do solo, se for umidade, ela vai alterar a potência do sinal, ou enviar o tipo de sinal, vai alterar o sinal enviado para a leitura, e aí, com isso, eu posso definir um parâmetro de acordo com aquela umidade lá, tá? E aí, isso aqui eu posso enviar para uma leitura que pode estar num veículo, que pode estar num drone, que pode, então, integrar outros sistemas e gerar ali o sistema geral de monitoramento, certo? Aí, o meu equipamento, né, o meu sensor, né, o sensor da minha pesquisa foi esse aqui, tá, pessoal? Ela é composta por uma antena e uma estrutura com esse formato, né? Como se fosse um E aqui, tá? E aí, o que que eu faço? Eu coloco essa tag dentro do solo. Eu jogo essa tag dentro do solo. Então, tem um solo e tem um ADS. O ADS significa que é atenuador de elétrico do solo. Porque se eu jogar só a antena dentro do solo, essa antena ela vai sofrer, como eu disse, como a própria Ana já falou, né? Quais são os desafios? O próprio desafio é você jogar a tag dentro do solo, porque a comunicação com a tag ela vai ficar mais difícil, né? E ainda mais você jogar uma tag passiva. Por que que a tag passiva ela tem que se alimentar com o campo, né? Então ela tem que se alimentar com o campo da leitura que está em cima do solo, né? E aí, até o José já fez, foi possível medir um ganho na precisão em relação ao sensor não enterrado? Um ganho na precisão em relação ao sensor não enterrado? Eu não fiz comparação, José. É uma boa consideração, né? Eu não fiz. Oi? Sim, só para perguntar assim por áudio mesmo, desculpa te interromper. É que surgiu essa dúvida, já estou com ela um tempo. Eu ia perguntar, mas você voltou agora.
é porque isso aí talvez poderia ser interpretado como um macete para você enterrar o sensor e justificar o fato de você não usar a bateria. Aí você usaria a justificativa de eu tenho que enterrar, porque se eu enterrar é melhor, então, para enterrar e justificar o trabalho, e é tipo assim, eu não uso bateria, então, se eu fosse desenterrar, daria um trabalho enorme. Então, como eu não estou usando bateria, então, assim, eu não preciso desenterrar. Logo, eu não sei se você entendeu a Sim, pergunta. a justificativa de usar a tag passiva é a questão da manutenção também, né. A manutenção do sensor na verdade, porque assim, você imagina o seguinte: "Bem, como é que eu vou usar isso numa plantação?". A ideia é que você coloque em pontos estratégicos, né, na plantação, e como você não tem a bateria, você não precisa manter, né, durante uma cultura, por exemplo, né, aí isso também depende muito da cultura, né. Tem culturas que pode durar meses, tem cultura que pode durar, 2, 3, 4, 5 meses, depende. Então, depende muito da cultura, então você vai passar aqueles meses ali sem precisar, fazer manutenção ou reposição de bateria, alguma coisa do tipo, né. Então, o uso da tag passiva, ela vem nesse sentido, né, o uso da tag passiva, ela vem pela essa uma das justificativas é exatamente a manutenção do sensor em si, né. O meu objetivo aqui, na verdade, era, eh construir o ADS. Esse ADS aqui, ele era para poder, tornar mais eficiente a captura do sinal, porque só a antena enterrada, ela envia o sinal, o sinal se perde facilmente quando a umidade sobe. E aí o que foi que eu fiz o estudo? Eu colocar alguns materiais aqui em cima sobre a antena, com o solo, ou seja, a mistura de solo e esse material ficando em cima, permitindo com que o sinal tivesse uma recepção melhor. E aí eu conseguiria ter a diferença de níveis de umidade, de acordo com o sinal, eu conseguiria, com o maior nível de umidade, eu conseguiria capturar sinal ainda, né. Então, por exemplo, até 25% de umidade eu conseguiria capturar o sinal a uma determinada distância, 45 centímetros em cima do solo, né, que aí eu vou mostrar uma outra imagem em si. Mas é isso mesmo que você falou, tá, a tag passiva, não sei se foi essa a resposta que você queria ouvir, se a justificativa de usar a tag enterrada e não ter bateria pensando no ponto de vista de manutenção em si, tá. Sendo que se você for usar os sensores atuais, você precisa ter um microcontrolador, precisa estar alimentado com a bateria e precisa estar lá o sensor lá, a ponta de prova enterrada lá para poder tentar medir, né. Fala, Levi. O José tinha falado, pelo que eu entendi aí, sobre a necessidade de enterrar também o sensor, né? Aí eu não conheço nenhum tipo de medição de umidade do solo que não seja através de um sensor enterrado. Aí, se o senhor conhecer algum, se eu puder falar. Não, você pode ter tecnologias de radar também, né, recepção também de radar, só que você não tem tantas, você pode ter uma certa precisão, só que você também tem a questão do custo, né. Você pode ter tecnologia de radar de recepção de sinal, né. Então você satélite ou radar de imagem, você pode ter radar principalmente, né. Então o radar você emite um sinal, ele retorna, só que você assim, são tecnologias mais caras, né, de se utilizar, né. Hum. Opa, É que, pode assim, ó, falar. não, na verdade, é que é o seguinte, eu entendo que para medir, talvez, a umidade, você tem que enterrar um pouco. Só que do jeito que você falou, não sei se ficou claro para mim, que eu não vi nenhuma imagem, assim, mais clara, Hum. tipo, do equipamento na Terra, mas esse enterrar parece que ser um pouco mais profundo do que você simplesmente deixar um pouco encostado, assim, na superfície, o sensor. Tipo um sensorzinho de umidade que normalmente a Que gente usa, usam, né, que é uma não, protótipo, mas se você vê aqui pela essa imagem, no caso desse meu estudo aqui, ele não usou uma profundidade muito grande, né, 5 centímetros, né, então ele fica ali, inclusive ele fica, eu vou ter a imagem real dele aqui, eu não mostrei ainda, né, mas olha, ele é desse formato assim, ele não fica, ou seja, a profundidade dele é no máximo 5 a 6 centímetros, então ele não é muito profundo não, tá. Aqui, ó, deixa eu ver, experimento aqui, ó, eu fiz o experimento aqui, ó, nessa caixa aqui, tá. Então eu coloco a leitora aqui em cima, eu tenho uma distância do solo e eu tenho uma estrutura enterrada aqui. Você vê que ele fica com para fora um pouquinho aqui, esses 2, né, esses 3,
esses 3 pilares em que ele tem, tá? E a antena está no fundo, só que ela está protegida pela estrutura, né? Também por uma questão de corrosão, essas coisas assim. Então ela tem que estar vedada para poder, mas aqui é a estrutura. Eu fiz com cera de carnaúba por causa por causa do o material, cera de carnaúba, além de ser um material regional, né? Que eu também estava procurando materiais regionais que pudessem ser aplicados no tipo de aplicação. Ela também tem uma boa propriedade de elétrica que ajuda digamos assim, a facilitar com que o sinal se propague, né. E aí eu coloquei esses elementos aqui, e quando eu enterro tudo isso aqui, aí aqui vai ter areia, né, e quando a superfície for ficando úmida, esse sinal ele vai se alterando aqui, tá. Aí eu tenho aqui seria o estudo eletromagnético de qual é o efeito de eu ter usado essa estrutura, tá. Aqui seria um exemplo sem o ADS, o ADS é essa estrutura de carnaúba, de cera de carnaúba, que chama atenuador dielétrico do solo, e a antena enterrada, então se vocês conseguirem enxergar, tem a antena aqui embaixo, e aqui tem estrutura e antena. Aqui seria só a antena. Então, só a antena, quando o nível de umidade aumenta, a ou seja, a propagação eletromagnética ela se perde, né. Ou seja, eu não consigo fazer quando a umidade for aumentando, eu não vou ter praticamente comunicação, então eu não vou ter recepção de sinal pela o leitor RFID, né. Aí o que eu pesquisei foi tentar montar uma estrutura para tentar minimizar esse efeito aqui. Para quê? Para eu tentar ainda conseguir receber o sinal e ainda uma vez recebido o sinal, eu tentar, com a potência do sinal recebido, eu, identificar o nível de umidade, né. Então essa foi basicamente a pesquisa que eu tentei fazer. Então eu construí a estrutura e você observa aqui é porque ficou aqui em cima aqui, ó, mas 25% de umidade, só a antena enterrada, você perde a propagação eletromagnética. Com a estrutura, eu consigo melhorar isso aqui, ainda vou conseguir receber sinal aqui, tá. E aí aqui eu fiz alguns experimentos, aqui só é uma foto de um experimento, mas eu fiz vários experimentos, na verdade passei aí, muitos deram errado, isso deu certo, a gente sabe como é a pesquisa, né, eu fiquei enfurnado dentro do laboratório fazendo e refazendo essas coisas aqui, né. Então, eu colocava aqui, determinei um volume de solo, determinei a quantidade de água, botei uma leitora aqui com RFID com a antena, que é a antena da leitora, botei meu aparato, não sei se vocês vão conseguir ver aqui aí aqui é o chip RFID que eu conectei na antena, então a tag RFID está aqui, ó, tá? Ela está enterrada nesse solo, e aí eu comecei a capturar o sinal de RSSI. O que é o RSSI? É o indicador de nível de sinal recebido. Tá? É como se fosse a potência do sinal recebido. Então, aí aqui seriam alguns exemplos. Eu fiz várias coleta de várias amostras aqui, e o quadradinho é quando estava seco, a 62 centímetros, a leitora, e quando estava molhado. Ou seja, com essa altura de 62, eu teve uma diferença grande aqui. Então, eu já consigo estimar, né, a umidade através desse parâmetro. E as pesquisas têm se utilizado muito esse parâmetro nesse sentido de usar a tag RFID como um sensor, né. Ou seja, ela imersa em algum ambiente, o ambiente modifica, no meu caso eu estou usando o solo, né, a umidade do solo, mas a modificação do parâmetro, ela altera o RSSI. Então o meu estudo tem sido nesse sentido. Então eu capturar o RSSI da tag RFID para poder estimar, no meu caso, o nível de umidade, tá? E aí o estudo teve todo o estudo de construir aquela estrutura, a antena e interpretar os resultados obtidos aqui, né. Então aqui só para vocês terem ideia, quando eu vi que caiu muito, aí eu tentei aproximar a antena e eu consegui. Então, consegui aqui um equilíbrio, né, eu aproximei a antena um pouco, então, ou seja, eu aproximando, eu consigo então aumentar um pouco aqui a medição de novo, ou seja, então, em vez de eu ter medido com 62 centímetros, eu poderia ter medido com 45, que aí eu consegui obter melhores resultados, mas só para vocês terem uma ideia, né. Mas existem vários outros fatores que ainda podem influenciar isso aqui, tá. Um deles foi o chip RFID que eu utilizei, tá. Porque esses chips aqui, pessoal, eles têm a sensibilidade, têm uma insensibilidade de potência recebida, tá.
E aí, no meu caso, eu usei um chip que eu comprei na época, né, inclusive depois da pandemia, a fabricante ela não vende mais, mas o chip que eu tinha comprado na época dos experimentos, né, ele era um chip que tinha pouca sensibilidade, né. Ele tem -2 a -3 dB. dBm é uma medida de potência de sensibilidade, né. E as tags comerciais mais sensíveis podem atingir até -17, ou seja, bem mais sensível. Se eu tivesse utilizado aqui um chip na época com maior sensibilidade, eu tinha obtido até resultados melhores, né. Mas a gente trabalha tudo como pode no jogo, né, quando a gente está imerso. Então, mas hoje eu já sei que se eu conseguir botar uma medição com um sensor mais sensi ou com um chip mais sensível, com que eu possa ser mais sensível à potência do sinal, eu vou obter resultados melhores do que esses aqui, né. E aí tem sido isso que eu vou tentar pesquisar nas próximas etapas, né. Mas depois da pandemia, o fabricante desse chip aí não está mais fabricando, então eu estou tentando buscar outros fabricantes para tentar fazer novos experimentos, tá. E aí era isso. E aí com isso eu finalizava, eu apresento aqui as 3 principais, talvez, o estandarte dessa área. Essa agricultura de precisão dá um panorama geral na pesquisa no Brasil, não é tão nova, porque já a agricultura de precisão ele já tem aí uns anos de estudo, mas isso aqui dá um resumo geral no Brasil, mas não está tão atual isso aqui, tá. Mas na área de internet das coisas subterrâneas, esse daqui é um livro mais forte, né, assim, da área, desse autor, que é um cara que acho que é um dos pesquisadores que trabalha mais nessa área aqui, tá. E aqui seria um livro também bem atual para a nova era de sensores, né, a nova era de sensores baseado nas comunicações sem fio. E aqui, nesse livro, é onde a gente tem, o uso da RFID como sensor, tá. Então também, ele é tão atual, é 2020, 2021, 2022, assim, eu terminei 2021 até minha tese, né, e não tinha esse livro aqui na minha época, né. Aí eu atualmente já tem esse livro, ele já dá um panorama de como é a parte de pesquisa na área de uso de sensores por radiofrequência. Aí inclui o RFID, que é onde inclui essa minha pesquisa em si, tá. Fora as referências que eu utilizei ao longo dos slides também, tem várias referências que eu coloquei, tá. Essas referências são fora essas 3 principais que eu acho que seria mais o estado da arte aqui desses caras, tá. E aí é isso, pessoal. Eu queria passar esse panorama geral, né, a área da agricultura de precisão é uma área que está muito em alta atualmente, o uso de tecnologias de IoT também está muito em alta atualmente, e dentro desses usos de tecnologia IoT, a gente tem esses paradigmas aí que são criados, que no caso é a internet das coisas subterrâneas, é você construir sensores enterrados para monitorar dados agrícolas, tá. E aí eu tenho trabalhado nesse sentido, né, construir hardwares e sensores e sistemas enmarcados para tentar obter esses dados em si, né. A tese em si que eu pesquisei foi o dispositivo, mas eu também tenho atuado muito no outro sentido, né, de construir mesmo, de desenvolver a parte de software para distribuir, fazer um sistema distribuído para hoje tem, por exemplo, tecnologias sem fio que são bastante utilizadas nessas áreas, é a tecnologia LoRa, né, que é de baixa potência para longas distâncias, é bem utilizado principalmente nessa parte agrícola também. E aí fica, se alguém quiser perguntar alguma coisa, queria agradecer mais uma vez a professora Carla pelo convite, agradecer os alunos aqui presentes, né, desejo aí sucesso aí nas pesquisas de vocês, tá. Eu sei que não é fácil a vida de pesquisador, de mestrando, né, fico aí sempre, eh, né, tem que ler artigo, a vida é ler artigos, fazer experimentos, comparar ideias de autores em si, discutir, então, eu acho que essa troca, ela é bem grandiosa, tá. Então fica aberto aí se quiserem fazer perguntas, acho que levantou o José aí, pode perguntar, É, José. não, só sinalizar que aí, tipo, é difícil ter palestras assim mais nessa área de internet das coisas, mais voltada essa parte do campo, né? Eu gosto também, sou do interior também, e quando eu soube que você ia fazer a apresentação, assim, mais falar de agricultura, assim, eu sou do interior, então eu já acho massa, né? Já tive Pronto, algumas pronto. ideias também de fazer algo mais para
para agricultura, assim, mas sempre achei legal. E a ideia do sensor aí, cara, achei muito criativo, muito legal. O negócio do usar o RFID, né? O RFID, Isso, exatamente. geralmente, como você falou, né? A gente utiliza LoRa ou outro protocolo assim de, de rede, tecnologia, para você coletar e examinar os dados, né? De alguma forma, lá se tirar suas conclusões, né? Aí, quando Exatamente. eu vi, assim, eu vi que é muito difícil, cara. Tudo que tu fez aí, até desde construir o sensor já é muito foda. É difícil pra caramba. E você coletar e medir, cara, já é de uma tipo assim, medir o sinal, interpretar o sinal já é de dificuldade tão grande, porque você que falou aí, né? Quem não é muito da área de embarcados, qualquer coisinha faz diferença enorme no resultado, até invalida, né? Você falou da questão da distância aí também, outra coisa que eu pensei aqui agora, que até a distância influencia, né? Porque como você não tem bateria, o sinal já é fraco. Então, Exatamente. tipo, se você variar muito a altura, se estiver medindo lá e variar muito a altura para cima, já não pega quase sinal, né? Pois é, exatamente. Imagine se você quer integrar esse leitor num drone, né, um drone que vai estar passando ali. Isso. Então existe muita coisa para se pesquisar, entendeu? Tipo assim, porque minhas ideias a ideia é que esse leitor ele passe por um drone, né. Só que aí o drone você está em movimento, e aí você imagine que a gente quer parar num ponto, né, no ponto do sensor, então ele tem que parar, o drone tem que parar lá, e aí a gente tem que saber exatamente a melhor altura para poder eu conseguir estimar, se pegar o sinal, né, e ainda mais pegar o sinal, mandar esse sinal para poder ser interpretado, né. E Não, isso num drone que está em movimento ali, precisa se bem que o drone hoje a gente com os drones hoje a gente consegue praticamente ficar estático, né, ele no ar, né, o não, controle dele, né. isso aí tem assim, ó, eu tava vendo aqui, cara, pelo que você falou aí, você tem um potencial econômico, e o Brasil é muito forte, né, na agricultura, mais para o Sim, Sudeste, sim. o Ceará também tá, você falou aí dos números, que tá crescendo também, mas mais para o potencial agrícola, né, é muito forte isso aí, cara, eu acho que vai questão econômica e talvez dê uma economia, assim, bem grande, É, dependendo da cultura também, né? Porque tem culturas e culturas, né? Pro arroz eu acho que já ficaria complicado, porque fica imerso na água e exatamente. já Então para isso depende muito da cultura, o sensor precisa ser adaptado, ser refeito, né, então, ou então pegar um conjunto de culturas que possa ser utilizado, né, por exemplo, isso, não, isso pode ser utilizado para cultura de arroz, de milho, ou para feijão de milho, mas para arroz já não pode, então tem que ser outro tipo. Então, tem muita coisa para se estudar, né, então entender a região, né, acho que entender a região, entender os principais, eu teve um aluno que fez TCC que eu coloquei para ele fazer o seguinte, cara, eu quero que tu TCC tu vá fazer o aparato de quais são as principais culturas na região, para poder a gente entender quais são os principais plantios aqui, e aí a gente tentar focar nas pesquisas, né? Porque aí, isso aqui planta muito arroz, planta muita feijão, vamos ver como é que é essa cultura, né? E aí a gente tentar trazer soluções para esse tipo, né? aí só Levantaram a mão aí, é mas o pode Jânio. finalizar aí. Só para concluir, né, eu acho que são possibilidades enormes, você falou do drone aí, né, o drone, se ele Sim, ele sim. pode vir com dispositivo mesmo que vem, tipo, arrastando no chão e, sei lá, de acordo com alguma barra, alguma coisa, de acordo com sei lá, uma força, alguma coisa, ele consegue medir a distância, ou não sei, ou você já deixa uma pistazinha pronta, com alguma coisa que reflete, É. um sensor, alguma coisa assim do tipo. Atualmente eu estou vendo, né, usar o drone por exemplo, para identificar o fruto em si, né, então hoje você usa facilmente visão computacional para identificar um objeto, né. Então, sei lá, hoje tem um aluno de mestrado, só que é da UFESA, né, eu estou orientando, a ideia dele é usar essa mesma ideia de sensor, mas só que para identificar a umidade no melão. Por quê? Porque o melão ele tem um período específico a colher, né. O momento que ele está ali, o propício para poder fazer a colheita, e aí ser levado para exportação em si. E qual é esse momento específico? Se a gente tiver um sensor lá que identifique isso, e que não seja invasivo, né, porque você não precisa colocar dentro do melão para poder identificar, aí a gente está tentando estudar isso também, usar esse mesmo princípio, em vez de ser a umidade do solo, mas ser a água no melão, porque o melão, quando ele vai amadurecendo, ele vai aumentando o volume de água dentro dele e tudo.
E aí a gente vai tentar fazer nesse sentido, né? E também usando até o drone, né? Então, o drone identificando onde é que está o melão, aí ele tentando emitir o sinal e tentando enviar esses dados para tentar identificar, diante de uma plantação de melão, né? Pegar vários dados e estimar, né, probabilisticamente ali, se está no período não certo da colheita do melão. Então tem sido esses tipos de pesquisa que a gente tem atuado, né? E que agrega valor na região, digamos assim, né? Ao meu ver. O Jânio aí, acho que colocou. Professor, eu fizeram uma pergunta aqui e eu pensei nela também, sobre a questão das antenas. Por exemplo, nesse tipo de sistema que o senhor construiu, por exemplo, há uma necessidade de se fazer adaptações nas antenas de transmissão? Assim, eu construí uma antena padrão de microfita, né, que a gente chama, que é na placa de circuito impresso, né? O que a gente precisa fazer, a adaptação nela, é basicamente mais a proteção da antena em si. Nesse aparato aqui que eu fiz, né, ó, nesse aparato aqui, a ideia, né, aqui, eu construí ele num compartimento em que eu pudesse fechar ele, porque a antena ela não pode ter contato com o solo, né? Por quê? Por causa da umidade, porque a antena ela precisa de um elemento condutor, toda antena precisa de um elemento condutor. E a gente sabe que, principalmente aqui a gente utiliza cobre, né? A placa de circuito impresso, ela tem um material condutor que é o cobre. E a gente sabe que o material condutor, né, os metais, eles não podem ficar exposto a águas, né? Lógico, tirando o ouro, mas ninguém vai fazer de ouro, né? Mas os materiais que são acessíveis, né, eles sofrem muito com a umidade. Então, as antenas, ela precisa de um condutor. E como é que a gente vai impedir que esse condutor que esteja enterrado, ele não se degrade facilmente? A gente precisa criar uma proteção dele com um certo nível, um nível de proteção que não tenha contato com a umidade, não passe, né? Tem até pesquisas que fazem exatamente a parte de proteção, tem os IP, né, o IP56 e tudo, que é o nível de proteção para poder não passar a umidade, que é para exatamente proteger, né, a antena em si e ela não ter contato da umidade. Porque se ela oxidar, né, se a antena oxidar com a umidade, aí você vai ter perda de potência, inclusive vai ter, ou seja, você vai emitir sinais errôneos, né? Ou seja, a potência vai diminuir, sendo que está sendo causado pela oxidação da antena e não pela realmente o efeito da umidade, né, causado nesse exemplo aqui, né? Então, assim, a antena ela tem que ser preparada, né? Seja ela feita num adesivo, ou seja ela feita como uma PCB aqui, como eu fiz aqui, mas ela tem que estar colocada encapsulada numa proteção, porque ela vai ser colocada no solo, né? E aí a umidade vai oxidar o material, o metal da antena, né? Que precisa, porque a antena tem que ter um material de radiação, né? De radiação eletromagnética, né? Que é o condutor. Muito bom, Mais alguém? professor. Perguntas, pessoal? Não? Acho que só para fechar, né, realmente é uma área que está sendo bem investida, né, em vários aspectos aí. Teve uma palestra de um professor, né, não foi na área de agropecuária, né, mas é relacionado à questão, né, das abelhas, né, de você estar Uhum. colmeias, né, que aqui no Exato. Ceará tem muito, e aí é uma pesquisa, né, que está relacionada diretamente para o que a gente, né, para o meio que a gente precisa. Mas uma pergunta que eu ia fazer é se, assim, você tem investido em editais, né, de inovação para poder estar inovando nesses produtos ou trabalhando diretamente com algum produtor, né, que está relacionado, né, à questão da agropecuária. Pois é, pois é. Atualmente, eu terminei minha pesquisa em 2021, né, a tese e tudo, eu estava em Sobral,
Quando a gente retorna um pouco, né, a gente vai assumir novamente as aulas, acaba que a gente passa ali um pouco dando as aulas. No 2022, eu não consegui parcerias em si, né? E aí no 2023 eu acabei migrando para o novo campus. Aí também tive uma nova readaptação e tudo. Esse ano é que eu estou conseguindo realmente tentar ver se eu tentei até um edital junto com o pessoal daqui, mas a gente não conseguiu o edital da FUNCAP, a gente acabou não conseguindo, mas a gente tentou o FUNCAP. Mas esse ano é que eu estou tentando ver se eu conto parcerias, até na região mesmo aqui. Eu sou da região, mas como eu estou voltando agora, passei muitos anos fora, né, para estudar e tudo. Mas eu estou tentando agora ver se eu consigo entrar em contato com o pessoal da região, com o poder público, entender aqui o Tabuleiro de Russas, que é uma região que tem o perímetro irrigado, né? Mas realmente, e PIBIC, eu mandei o PIBIC local, né? Especificamente para essa pesquisa do sensor, né? Eu estou em um projeto do PIBIC, mas também acho que como vocês, todo mundo da UFC também está esperando o resultado, né, do PIBIC em si, né? Mas o edital ainda eu não submeti, mandei para a FUNCAP, mas foi muito em cima da hora, não consegui compilar direito com os outros. Na verdade, não era um projeto grande, né? Não era só envolvendo a minha área. Eu tinha a minha área com o pessoal da mecânica, era misturado. Aí, mas a gente não conseguiu aprovar o projeto, mas eu estou tentando esse ano correr mais atrás, né, nessa área. Esse ano eu estou tentando mais focar um pouco mais na pesquisa em si, né? Os últimos 2 anos eu foquei muito mais no ensino, porque eu voltei do doutorado, tive que dar uma atenção no ensino, TCC e tudo, e ano passado também vim para cá, né? Nascimento de filho, não consegui focar um pouco. Mas esse ano é que eu estou tentando focar, professora. Estou tentando focar, buscar parcerias, entender a região aqui e observar os editais, né? Ver os editais mais do CNPq para poder ver se eu consigo alavancar um pouco mais essa área, né? É uma parceria com o pessoal da UFES, de Mossoró, né? Lá tem um mestrado também. Na verdade, eu fiz um mestrado lá, por isso que eu sempre tive esse contato com eles. Esse do melão que eu falei com vocês é uma parceria, né, da gente com eles lá. Tem um aluno da gente, um egresso da gente da UFC Russas, que está lá. Então, ele está trabalhando nessa área do melão lá. Eles têm, como é uma universidade federal lá, que foi uma escola agrícola, né? Uma universidade federal que vinha da uma escola agrícola, né? Ele é muito forte nessa área lá. Eles têm fazendas e tudo experimentais. Então, eu estou com parceria com eles em si, né? Mas eu quero fortificar mais também com esses editais, né? Para a gente trazer bolsista, atrair mais alunos e tudo. Esse ano eu estou tentando ver se eu consigo fazer um pouco mais isso, né? E fazer parceria com vocês também, né? Vocês estamos aí, estamos com O, o Levi aí, aluno da gente também. o Jânio estava aí dizendo, né, que quer fazer mestrado, tem alguns professores dessa área, né, de engenharia da computação que poderia estar entrando em contato. Acho que o Paulo Armando Pois está é, no mestrado. O Helder eu não também eu tenho também conversa. Você diz daí do Quixadá, é? Xadá, Hum. também a possibilidade. Quem é teu orientador, Levi? É o Rubens, professor. Pois é, não é, ele é da área de computação gráfica, né? Mas é uma área bem interessante, assim, tem vários editais, acho que vale realmente a pena investir. E é Sim, legal sim, porque sim. tem tanto a aplicação prática, né, quanto a pesquisa, porque, por exemplo, na minha área é difícil eu conseguir aplicar realmente, assim. Pois é, É, inclusive, eu tenho professor, tem alunos de TCC que eu posso, porque aqui como a gente tem tido muito aluno de engenharia de software, né, eu tenho sentido um pouco de dificuldade de propor trabalhos assim mais voltados na parte de hardware e sensoriamento, porque tem muitos alunos de engenharia. E aí até é uma área que a gente tentou abrir aqui, né, eu tentei puxar um pouco no trabalho de conclusão de cursos, que é, né, a parte de teste de software, essa parte para voltado para IoT, né? Que eu vi que em algumas pesquisas iniciais aqui, que eu dei uma olhada, alguns artigos, papers, né? Tem tido uma pesquisa muito nessa área da
preocupado com o desenvolvimento voltado para IoT, né, um software voltado para IoT, e como são os processos. E tem tido muita pesquisa nesse sentido também, né? Aí eu ainda eu tenho um aluno TCC que está trabalhando isso, mas fazendo uma revisão bibliográfica, análise bibliométrica, porque como eu não tinha muita expertise na área de engenharia de software, né, a gente está fazendo mais uma análise bibliométrica nessa área, tentando buscar, né, uma área da engenharia de software, a parte de testes automáticos, né, e vendo se tem alguma coisa pesquisada nesse sentido, nas IoT, né. E pelo que eu vi, tem sido assim, tem muitos pesquisadores nessa área preocupados com isso, né, com a parte de desenvolvimento da engenharia, o processo de desenvolvimento e de testes, porque o grande problema da IoT é porque você tem a integração de muitas tecnologias, né? Então você tem que ter o sistema embarcado, conectado com um sistema de bordo, um sistema em nuvem, e aí como você faz um teste de um sistema complexo desse, né? Então, pelo que eu vi, esse é um dos grandes desafios nessa área, né? Na área de testes, né? Da engenharia de software. E aí, assim, eu tenho timidamente estudado um pouco isso, porque os alunos, tem muitos alunos aqui da engenharia de software, né? Eu tenho tentado buscar parceria, muitos professores, você falou da Ana Beatriz, a Jacilane, né? São um pouco dessa área, né? Eu tenho um pouco conversado com elas para entender um pouco essa área e a gente tentado fazer alguma parceria, né? Na Nesse engenharia de sentido. software, assim, ó, todo, então, para Pois é, pois é. assim, na engenharia de software. Então, por exemplo, engenharia de software para desenvolvimento de sistemas IoT, engenharia de software para desenvolvimento de sistemas machine learning, engenharia de software para sistemas embarcados. Pois Então, é. é tudo diferente. É verdade. Pois é. Mas tudo tem né? Tudo tem um pouco mesmo de engenharia de software, né? Não tem como fugir, né? Então, eu falo muito aqui de hardware e tudo, mas quando tem um microcontrolador ali se conectando a outro sistema e tudo, você tem que ter um processo de desenvolvimento, você tem que ter uma técnica, né, de desenvolvimento e Uhum. como fugir, né? Então, não tem um sistema puro, né? Sem a engenharia de software. Tá ótimo. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, né? Queria agradecer novamente, Eu né, que professor agradeço, Hilber, prazer, tá? né? É sempre bom essa participação, essa cooperação, né? Principalmente entre os campos do interior, que a gente precisa se fortalecer, né? É verdade, é verdade. É fortalecida por natureza, a gente precisa correr atrás. É verdade, viu? Verdade, professor. Eu também visto essa camisa também, tá? E assim, gente, obrigada aí pela participação. Assim, eu não tenho previsão da próxima palestra, eu não consegui, né? Mas se vocês tiverem indicação, tá? E eu vou me comunicando com vocês. Já fiz a chamada lá no Cigar, tá bom? Tá. Obrigado. Tchau, gente. Bom Obrigada. dia para vocês. Obrigado, professor. Valeu, pessoal.